falar, né? Porque ela que é analista corporal aqui, e vocês vão ver que essa técnica tem todo um sentido, tá? Então, já convidaram aí as pessoas para estarem aqui conosco? Vamos lá, gente, vamos convidar. Então, eu vou chamar a Ana Cláudia para ela entrar aqui conosco. Vamos lá. Oi, oi. Olá, Boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo, e você? Muito obrigada. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer você, né, por ter aceito o convite de estar aqui comigo, com os meus seguidores aqui, com meus amigos e amigas. Débora, boa noite. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco do seu trabalho, antes da gente começar esse tema, né? E até a proposta da escolha do tema, né? Explicar um pouquinho para o Ok, pessoal que está entrando aí, tá bom? ok. Então eu também agradeço muito pelo convite. Sempre é bom a gente poder divulgar um pouco o que a gente faz e falar do que a gente ama fazer, né? Então vamos lá. Primeiro, me apresentando, meu nome é Ana Cláudia Marques. Tenho quase 30 anos aí de formada em terapia ocupacional, mas logo no início de carreira eu fui para as antes chamadas terapias holísticas e hoje chamadas terapias integrativas, né? Porque eu tinha, e como tenho até hoje, a certeza de que fiz o melhor. Tinha a certeza de que eu tinha que estar cuidando dos meus filhos, dando prioridade para eles, sem deixar a carreira de lado. Mas a prioridade foi eles. Então, na verdade, eu escolhi na época trabalhar com a terapia holística, no caso, né? Como a gente chamava, para poder estar fazendo o meu horário. Se eu tivesse um CLT, eu teria que cumprir o horário dos outros, a agenda dos outros, e não a minha e a dos meus filhos, não é? Sim. Então, esse é o princípio. E como você falou, por que que o nosso tema hoje vou até ler, porque foi tão bonitinho que nós colocamos, né? Conhece a ti mesmo, a chave para ser respeitado. Por que que nós colocamos esse tema? Porque realmente, sem a gente não se conhecer, a gente não sabe o que a gente quer. Qualquer coisa serve, né? Como diz aquele velho ditado, que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, autoconhecimento é fundamental, né? E é por isso que nós começamos, como é que fala? Começamos esse papo falando disso, e como analista corporal, né, eu integrei a análise corporal aos meus atendimentos. Por quê? Porque realmente ela traz um nível de clareza sobre quem você é, já já a gente vai explicar melhor, que auxilia a pessoa a trilhar este caminho, né, para conseguir fazer escolhas saudáveis na sua vida. Sim. Tá bom? Sim, inclusive, né, quando eu pensei, né, em você e te convidei para participar conosco aqui, é exatamente, né, porque assim, há um ano, né, eu venho estudando, criando os meus produtos online para eu poder disponibilizar para as pessoas se conhecerem melhor. Porque eu fiz uma hipótese, né, eu sou psicóloga, como todos aqui sabem, e na psicologia a gente trabalha com hipóteses, né, principalmente a psicoterapia cognitiva comportamental. Então, assim, a hipótese que eu fui vendo é que se a pessoa se conhece verdadeiramente, se ela tem um bom conhecimento dela mesma, ela consegue alavancar a vida dela pessoalmente, financeiramente, principalmente profissionalmente. Porque se ela não tem esse conhecimento dela, ela perde oportunidades na sua carreira. Aí, automaticamente, se ela não tem uma carreira certa, automaticamente também ela não tem um valor financeiro e para se sustentar assim, adequadamente, e também não tem uma vida pessoal harmoniosa, porque ela está infeliz, né, com a profissão, ou mesmo com a falta dela conhecer. Por isso que esse tema, né, foi muito relevante nessa escolha desse tema, né, conhecer a ti mesmo para poder conseguir obter esse respeito, essa autoestima, esse amor próprio,
E aí, como você é analista corporal, eu acho fantástico, né, assim, o debate que a gente pode falar aqui hoje, né, por que que algumas pessoas deslancham a carreira e outras não? O que que o corpo da pessoa pode significar isso, né? Então, a gente pode aqui exemplificar e passar isso para as pessoas. E eu gostaria de falar para vocês que estão aqui conosco, pessoal, que vocês podem fazer perguntas, né? Se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa, venham conosco e façam aí as perguntas que a gente quer responder todas, tá bom? Por favor, por favor. Então, vai lá, a primeira pergunta é sua, Cecília, manda aí, vai. Então, né, eu queria que você começasse assim explicando, né, como é que surgiu essa análise corporal, como que ela é vista assim cientificamente, né, assim, desse uma introdução para as pessoas entenderem que a análise corporal não é um achismo, que ela é uma ciência, né, que vem de grandes estudiosos, né? Então é muito importante a gente falar para as pessoas o que que realmente é isso. Então vamos lá. O que é análise corporal? Nós temos um grupo de uma doutora, psicóloga, doutora da USP, né? A doutora Vanessa Cisnik, que pegou que é um conhecimento que já é tradicional, é divulgado, que vem lá do Reich, né? Que o Reich, ele foi discípulo do Titio Freud, e ele, né, Titio Freud, e ele conseguiu perceber, nos atendimentos que ele fazia, que determinadas pessoas com determinados problemas tinham um tipo de corpo específico. E ele começou a notar, e ele percebeu que isso não era coincidência. Primeira vez parece uma coincidência, mas à medida que ele ia vendo que aquilo ali era um padrão, ele foi anotando esses padrões. E, né, ele foi vendo essa ligação mente-corpo. O legado que ele trouxe foi, né, os seus discípulos foram passando, então Lowen, agora eu vou esquecer o nome do outro, não era Alexander, bom, enfim. Mas outras pessoas foram desenvolvendo. É o Lowen, né? Lowen, né? O Lowen, eu lembro bastante, porque a gente estudou o Lowen. E, enfim, só que o que acontece? Então, eles entenderam, né, que na primeira infância, de 0 até 5, 6 anos, né, que é quando tem o amadurecimento do sistema nervoso central, já eu explico isso daí melhor para quem não entender, fica tranquilo. Tá? São formados 5 traços de caráter, desde o intrauterino até os 5, 6 anos, ok? Então, estes 5 traços de caráter, cada um está relacionado a uma dor existencial e a recursos que esse caráter tem. Isso daí já era até conhecido, só que o que não se sabia fazer? Não se conseguia medir exatamente. Então, quem estuda esta área sabia que todo mundo tem um pouquinho de cada um dos 5, um pouquinho ou um muitinho. Tem gente que tem muito de um traço e pouco dos outros. Tem gente que tem muito de 2 traços e o resto é menor. Então, isso vai variar, é isso que nos torna únicos, ok? Agora, não se conseguia medir. E a grande maravilha que aconteceu agora, século XXI, e no Brasil, pessoal, agitem a bandeira, é que temos uma pesquisadora brasileira, né, um time aí que conseguiu desenvolver uma forma de mensurar o quantos por cento você tem de cada traço, para você conseguir entender o quantos por cento você está mais exposto àquele tipo de dor, né? E também de utilizar o determinado recurso de cada traço. Então, isso mudou a forma de você trabalhar com toda essa teoria, porque ela foi realmente para a prática. E essa era a vontade da doutora Vanessa Cisnik, que esse conhecimento teórico parasse de ficar só nas academias e embolorando em livros de universidade, para ir ajudar quem está vivendo o dia a dia e às vezes sofrendo horrores porque não consegue se entender, com conflitos internos enormes, falando, gente, eu acho que eu sou maluco, porque eu acordo feliz, durmo chorando, né? Acordo toda emoção, daqui a pouco eu estou na razão. O que é isso? Eu acho que eu sou louco, acho que eu sou bipolar. E não é. Muitas vezes são esses traços de caráter que estão ali e você não sabe, como é que fala, se harmonizar com isso. Então, a hora que é entregue para você
uma análise corporal com um mapa, porcentagem, a gente fala assim, olha, o teu pico é tal, ou você tem um equilíbrio de todos, e isso funciona desse jeito, você está em conflitos aqui, ou você tem esse traço que vão se harmonizar para conseguir tal coisa. Então, você consegue, a pessoa, ela se enxerga naquilo, ela consegue entender, muitas vezes, por que ela tinha uma determinada dificuldade uma vida inteira. Aí ela para, ela sai daquela dor e começa a usar as capacidades naturais que ela tem. Outra coisa que eu acho maravilhoso, a pessoa às vezes para de dar o que eu chamo de murro em ponta de faca. Aquela pessoa que é tímida, por exemplo, que não gosta muito de conviver com pessoas, tal, e a vida inteira se forçou a ser simpática, tá lá, e aí ela entende que o mundo dela é para ser desse jeito mesmo, porque ela tem muito do primeiro traço de caráter, então ela tem realmente até para se resguardar, para estar emocionalmente bem, ela precisa realmente estar nesse lugar. Então ela vai começar a parar de querer ser aquilo que ela não é e começar a buscar meios de viver bem com aquilo que ela tem. Sim. E usando os recursos que ela tem, que nesse primeiro traço, por exemplo, uma criatividade maravilhosa, entendeu? Pensar fora da caixa, criar coisas novas, né? Conseguir elaborar teorias maravilhosas. Gente do céu, aí a pessoa estava lá gastando toda aquela energia tentando ser a Miss Simpatia. Né? Sim, então, Cláudia, assim, aí no caso, inclusive, só pegando um gancho aí com o que você está falando, né? Quer dizer que a pessoa pode até fazer uma análise dessa para poder até saber que tipo de carreira ela segue. com certeza. Com certeza. No teu caso, você que trabalha com transição de carreira, imagina que a pessoa está mais perdida que segue em tiroteio, chega e fala assim, Cecília, querida, cheguei aqui, eu quero fazer a transição de carreira. Você me ajuda? Ajudo. O que você vai, onde que você quer ir, né? De onde você está saindo, para onde você quer ir? De onde eu estou saindo é aqui, para onde eu quero ir, eu não sei não. Uhum. Né? Sim. Aí é a hora que, por exemplo, fazer uma análise é interessante porque se a pessoa não sabe os recursos que ela tem para usar, né? Se ela não sabe o que ela pode explorar dentro dela mesma, né? Para poder fazer essa transição e ser feliz, parar de bater ponto e ficar infeliz, depressivo, com ler, com dort, com seja lá o que for, né? Que normalmente é o que acontece. Então, ela faz isso daí, ela vai conseguir entender onde são os recursos, aí ela chega com aquele pacotinho e fala, agora o negócio é o seguinte, é isso aqui que eu tenho. Então, agora eu quero, o que eu posso fazer com isso? Para onde que eu vou? Aí abre-se um leque de possibilidades, mas não aquele leque infinito de você pode ser tudo que você quiser. Não, você pode ser aquilo que o seu corpo, que a sua mente está talhada para ser. Sim. Tá? Eu prometi que eu ia explicar do sistema nervoso central, né? Então, só para quem não conhece, quando a gente nasce, tá? Se você lembrar, a bebezinha toda meio molinho, né? Não segura nada, não segura a cabeça, não segura nada, tá? Então, o amadurecimento do sistema nervoso central se dá por um processo chamado mielinização. Então, imagina assim, que você tem um cabo elétrico que ele está descoberto, tá? Se ele não tiver aquele plástico, ele não conduz energia, ele só vai dar choque, tá? Mas ele não conduz a energia tipo, porque a gente tem, né, sistema nervoso, por exemplo, eu quero fechar o olho, saiu uma ordem daqui e chegou aqui, tudo bem? Agora, se eu não tiver esse fiozinho encapado, não acontece nada. Beleza? Então, lá já no útero, quando começa a ter o amadurecimento do sistema nervoso central, lá no útero, né? Então, começa a ter a mielinização. Então, é como se fosse começando a ter capinhas neste nervo, tá? No nervo. E essas capinhas é que vão proporcionar que o impulso elétrico, né? Que é a informação, que é a ordem de comando, vá de um ponto a outro. Tudo bem? Sim. O que acontece? Imagina que essa bainha é como se fosse uma massinha, tá? Então, do 0 até os 6 anos, enquanto esta bainha está se formando, quando acontece algum evento que para a criança, aquilo marca como algo
traumático ou doloroso, ou, né, quer dizer, que marcou aquele momento, vai fazer assim, ó, uma tatuagenzinha na bainha de mielina. Então, quando a gente fala assim, que mede a porcentagem, imagina que quanto mais tatuagens teve no primeiro período, segundo, terceiro, quarto ou quinto, quanto mais tatuagenzinhas, marquinhas tiver, mais porcentagem tem daquele traço de caráter, tá? E aí, o que acontece? O teu corpo, ele se molda, né, para te defender daquilo que te machucou naquele período. E é exatamente isso que nós conseguimos enxergar no corpo da pessoa que a gente atende, né, e entender como que ela funciona, ao que ela é mais vulnerável, qual que é a criptonita dela, e também qual que é o superpoder dela, o que ela faz, né, qual foi a habilidade que o corpo desenvolveu para se defender daquela dor específica daquele período. E Ana, quais são esses traços? São 5 traços, não é isso? São 5 traços, tá? Eu vou falar os nomes, vocês não se assustem. É uma nomenclatura que tem mais de 100 anos. Muitas vezes a gente escuta nomenclaturas semelhantes, né? Ou iguaizinhas, com outra conotação. Mas então vamos lá. Estou tentando ser rápida. Vamos lá. Primeiro traço a gente chama de esquizoide. Este é formado no período intrauterino, tá? Então, o bebezinho, aquele feto, tá lá dentro do útero, tá? O útero é a casa dele, é a única coisa que ele conhece. Ainda não tem memória, não tem nada, tá? E aí, digamos que a mãe passa um nervoso, toma um susto, aumentou a conta de luz, sabe? Agora, assim, 150, fala, meu Deus, como é que eu vou pagar o mês que vem? Aí ela faz, não, e o útero faz assim... E aperta o bebezinho lá dentro. Ele tava lá todo felizinho, se mexendo, aí o outro faz assim, ó. Aí ele fala, ué, eu me mexo e o outro faz. Aí acontece de novo, ele tá lá todo feliz, se mexendo, chupando o dedo, fazendo não sei o quê. Aí daqui a pouco a mãe, eu lá sei, ficou nervosa, alguma coisa e... Aí, o que acontece? Aquele serzinho incipiente que não raciocina, percebe que cada vez que ele se mexe, o mundo dele faz, aperta. Qual que é o instinto de sobrevivência? Eu não vou me mexer, eu vou ficar quietinho. Porque se eu ficar quietinho, eu fico aqui quietinho só nos meus pensamentos, aí essa coisa aí não me aperta. Né? Sim. Então, ele acaba não existindo, né? Então, ele para de se mexer, então aquele bebê quietinho que me incomoda, né? Porque para ele aquilo ficou como uma agressão, e não significa que a mãe estivesse com aquela... Às vezes é um susto mesmo, porque é susto, uma barata, e ficou lá, né? Mas, enfim... isto marca. Qual que é o lance? Então, que fala, quem tem um traço esquizoide em grande porcentagem, em maior porcentagem, o que ele tem? A dor dele é a dor da rejeição. Porque cada vez que ele existe, ele é rejeitado. Mas o superpoder dele é que, já que ele não pode existir se movimentando, ele vai existir aqui dentro da cabeça. Então, é aquele cara ou aquela cara que pensa, que cria mundos, que cria teorias, que vai inventar, é o que pensa fora da caixinha. Né? E ele não gosta muito do contato com pessoas. Né? Por quê? Porque vai que rejeitam. Então, esta dor vai para a vida. Tá? Segundo traço, vamos lá. Segundo traço é o oral. Esta pessoa que vos fala tem muito oral. Fala pra caramba. Por quê? Qual foi a dor, né? Então, é o período do nascimento, a amamentação, tá? Primeiro ano de vida. A dor desta criatura que tem o oral um pouco mais exacerbado é que ela se sentiu abandonada. Imagina o nenê, qual que é a comunicação dessa criança, tá? Ela já está ali, mais ou menos se controlando, né? A minimização desceu. Tudo que ela se comunica é aqui. É o choro,
É o sorrisinho, é aquele olhinho do gatinho de bota que fala assim, né? Me dá um colinho, né? Me dá um colinho, né? É bem essa carinha, não é? É aqui que ela tá, né, com tudo funcionando. Só que ela não consegue se comunicar. Às vezes ela tá com a fralda suja, ela chora e a abençoada da mãe vai lá e toca o tetê, toca a mamadeira, né? Ou às vezes ela já, e aí ela não precisava da mamadeira. Ou às vezes ela tá com a fralda limpa, mamadeira tal, mas a roupa tá pegando. E como é que essa criatura faz? Porque ela ainda não tem como fazer, ó, tira isso. Ela não tem, ela chora. Então ela não consegue se comunicar. Então, cada vez que tem alguma coisa que a criança tenta como se comunicar naquele choro, né? E que choro é tudo igual, né, gente? É choro, choro é choro. Né? Para mãe, e eu sei que eu sou mãe de 2, choro é choro. Eu tive a ocasião de ligar para minha mãe e pedir, pelo amor de Deus, para ela vir, porque eu não sabia mais o que a criança tinha. Primeira filha, minha mãe de primeira viagem, então a gente sabe o que é isso. E aí, o que acontece? Essa criança se sente abandonada na sua necessidade. Não é que a mãe abandonou. A mãe até tentou dar alguma coisa, só que não era o que a criança estava pedindo. Então, essa é a criptonita dela, a dor do abandono. E o superpoder dessa criaturinha, o que é? Falar mais do que a boca, conseguir se comunicar com a mão, com o zóio, com a boca, com o gesto, né? Falando, escrevendo, tudo por quê? Porque falar nunca mais alguém não vai me entender, agora entende. E essa pessoa precisa muito do quê? Abraço, gente perto, ela precisa do toque, ao contrário do esquizoide. Outro detalhe, o esquizoide é bastante racional, né? Só tá aqui. Agora, o oral, além de ser, né, ser mais fofinho, esquizoide é magrinho, cabeção, pensamento, razão. O oral já é mais fofinho, né? Ele é todo assim, de vontade de abraçar, de agarrar, e pura emoção. Muita emoção, muita empatia. Terceiro traço, né? Racional, emocional. Vamos para o outro racional. Esse é o psicopata. Esse é aquele que todo mundo, quando a gente escuta psicopata, fala fala, não. Psicopata é o terceiro traço. Ele vai estar lá desde pós-amamentação. Quando a criança começa a andar, sabe quando ela anda assim com aqueles pezão tudo abertinho? Ela ainda não tem muito equilíbrio, né? Começa a fazer gracinha, fazer dancinha e tal. O que acontece com essa criança? Neste momento, né, ela está começando a articular uma fala, está começando a perceber como chamar a atenção das pessoas, e muitas vezes, né, essa criança percebe que ela só tem a atenção quando ela faz alguma coisa. Mas quando ela não faz alguma coisa, ninguém olha para ela. Então ela começa a entender que o mundo é de troca, é feito à base de trocas. Eu dou alguma coisa que você quer e você me dá algo que eu quero. Então, é muito racional. Então, o que essa criança começa a perceber? Ela consegue, como é que eu falo? Escanear o ambiente. Então, por exemplo, a criança que quer um chocolate, ela já sabe que se pedir para a mãe vai dar? Às vezes não, mas se tiver a vovó lá, para onde que ela vai? Vovó, você é tão linda! Oh, meu netinho, o que você quer? Eu queria um chocolate. Chocolate, por quê? Porque ela já sabe em quem ela tem que chegar. Então, a gente fala assim, qual que é a criptonita do psico? A criptonita do psico é ele se sentir manipulado. Né? Quando ele se sente, quando às vezes, sabe quando você tem um trato que não é cumprido? Aquilo mata o psico. Mata o psicopata. Ele fica muito bravo, porque para ele é trato justo, ele é muito racional. Ele não tem essa coisa de, ai, mas eu estava triste. Não, era para cumprir o trato, tá? Então ele tem isso. Travou. Então essa criptonita... Ana Cláudia travou. Não, aqui tá ok. Tá? É porque para mim que deu uma travadinha, se voltou rápido. Tudo bem, tá me escutando? Sim. Então, a criptonita do psico é exatamente essa, né? Que é sentir-se, como é que fala? Manipulado. Mas o superpoder dele é exatamente conseguir
captar o que tem nos ambientes e nas pessoas para que ele possa liderar, trabalhar. Então, ele é muito bom para trabalhar com grupos, com equipes, tirar o melhor de cada um, né? Então, quando ele está no seu recurso, ele é uma pessoa ótima. Ele traz muitos projetos, ele traz muitas coisas, só que ele não vai executar. Ele é uma pessoa que precisa da equipe para estar executando, né? Então, esse é o terceiro. E é o quarto? É outro nome que a gente já escutou por aí, que é o masoquista, né? Só que o masoquista que a gente conhece é aquele que gosta de sofrer. Só que não é isso, tá? O masoquista, como a gente trata na análise, ele surge, né, na época do desfraude. Então, o que acontece? O sistema nervoso está lá amadurecendo e ainda não chegou, tá, nesta região dos esfínteres. Então, essa criança, às vezes, ainda não está sentindo, né, nem o ânus, nem a uretra, não consegue sentir quando que o xixi está vindo, quando que o cocô está vindo, e a mamãe e o papai leram não sei aonde que tinha que desfraldar a criatura com 3 anos, com 2 anos e meio, e aí o que acontece? Aí começa a ter os escapes, né? Faz um cocô fora de hora, um xixi fora de hora, coitado, tá fazendo na hora que tem que fazer, né? Só que aí vem irmãozinho mais velho zoando com a cara do coitado. A mãe, às vezes, está lembrando, não, vou na calcinha, que não podia. Pronto. O que acontece? Essa criança morre de vergonha. Sente-se humilhado, porque ela fez alguma coisa que percebeu que desagradou o outro. Então, a dor, né, a criptonita do masoquista é sentir-se humilhado, né? Errar e ter o seu erro exposto. Mas qual que é o superpoder dele? Né? Ele se trava inteiro, tá, gente? Então, essa criança, quando ela está tentando segurar aquilo que ela não sabe quando que vem, ela começa, ela fica durinha, assim, ela trava tudo, trava o bumbum, trava tudo. Então, vai crescer com toda essa força. Então, é uma criança, vai ser, né, também um adulto que tem a capacidade de se organizar muito bem, de ser metódico. Ele é mais lento, mas ele vai fazer tudo à perfeição. Por quê? Porque ele não quer ser exposto à vergonha de passar um carão na frente de alguém. Entendeu? Então, o que é? Uma pessoa que ela é boa em métodos, processos, corrigir coisas. Por quê? Porque ele é um cara que sabe fazer as coisas para não dar errado. Ele é uma pessoa super leal. Ele é uma pessoa que ele aguenta o tranco de muita coisa. Tá? Quinto e último traço, esse daí já vai lá para os 4, 5 anos, até os 6 anos, que é quando finaliza a mielinização lá no finzinho da coluna, né? E essa mielinização vai atingir onde tem os órgãos sexuais. Então, é quando a criança começa a sentir que existe, né, a vagina e o pênis. E fala assim, existe alguma coisa aqui embaixo. Existe alguma coisa. E aí começa a perceber que existem diferenças, né, entre homem e mulher. E que as coisas andam em pares. E a hora do famoso complexo de Édipo. Né? Então, o que acontece? Neste momento, essa criança ela começa a disputar a atenção com o seu pai, se for uma menina, ou com a sua mãe, se for um menino. Então, ela está disputando, né, com o papai ou com a mamãe a atenção, como é que fala? Do seu rei ou da sua rainha ali, tá? E normalmente a gente chama, né? Quer dizer, eu não chamava, porque eu já sabia disso, mas princepezinho, minha princesinha. Só que é tão bonito, né? Porque é a sua princesinha, mas na hora de dormir você vai com a rainha, né, Chuchu? Aí a princesinha fala, por que papai não dorme aqui? Um princesinho fala, por que a mamãe não dorme aqui comigo? Por que escolheu o papai? Aí o que acontece? Essa criança começa a estar sempre competindo. E ela se sente traída no amor dela. Então, ela não... Qual que é a dor do rígido? É ser traído, ser substituído, tá? Então, essa pessoa vai passar a vida sempre com opção A, B, C, D. Por quê?
Porque se não der certo de um jeito, vai dar de outro. Então ela nunca vai ser traída. E o corpo dela é moldado para quê? Aí vem como é que fala, o superpoder do rígido, da rígida, que é chamar a atenção aonde passa. Essa pessoa brilha sozinha. Imagina como é que é Angelina Jolie. Gente, vocês acham que essa mulher acorda feia? Ela não acorda feia. Não. Entendeu? Essa mulher até descabelada e com bafo, ela deve ser bonita. Por quê? Porque ela é uma rígida, entendeu? Se ela estiver escondida debaixo de uma burca, vão olhar essa mulher. Por quê? Porque o corpo dela foi feito, está dando esse sinal, tipo assim, não me troque, não me traia, não me substitua, né? Então, ela tem uma capacidade de ação muito grande, tá? O masoquista também tem uma capacidade de ação muito grande, só que o masoquista é devagar. E o rígido, ele é rápido, tá? Também esqueci de falar, o masoca, ele é emocional também. Ele sente demais. Só que, lembra que oral fala mais do que a boca? O masoca não fala o que sente, mas nem sob tortura. Porque vai que o que ele está falando é errado. Então, complica. Mas ele sente... então, ele sente, ele é tão emocional quanto o oral, só que ele não fala o que ele sente. É muito difícil. Ele tem que estar num ambiente muito seguro para poder falar, tá? E aí o rígido é interessante porque ele é meio a meio. Ele é meio racional e meio emocional. É isso mesmo. Por quê? Porque ele, como é que fala? Ele não vai entregar o coração dele. É outro que também nunca vai falar o que sente, né? Não vai admitir o que sente, né? Porque vai que eu me abro e aí eu sou traído. Né? Então, ela tipo assim, ela tem uma pessoa que é muito fácil de fazer essa separação entre racional e emocional. Então, tá? por exemplo, então, uma assim, pergunta, então, Cláudia. Então, quer dizer que uma pessoa que tem esse traço que você está dizendo aí, ela perde um emprego, por exemplo, perde um relacionamento, ela jamais fica atrás, ela finge que nem perdeu, vai embora e segue a vida. Rígido? Isso. Normalmente, quando ela perdeu o emprego, na verdade, ela já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer e ela já estava com o plano B. Ah, sim. Ela não tem, eu tenho também um pouco de rígido. Então, se nem você, que seja sempre, o plano a B, gente fala... seja, tipo assim, entrar numa faculdade para esquecer aquela situação, ou casar com o primeiro que aparece, alguma coisa. Pode ser casar, pode ser fazer qualquer coisa. Eu conheço rígidos que falam que rígido gosta muito de dinheiro também, né? Porque tem o racional, psicopata, dinheiro. Então, eu falo assim, sem isso aqui eu não fico, nem que eu tenha que fazer faxina. E escuta, você entendeu? Pessoal, o que vocês estão achando aí? Vocês se identificaram com algum? Vocês que estão aí conosco, Keila, Tânia, João Carlos, com qual você identificou aí, gente? Com qual traço vocês se identificaram aí? Querem fazer perguntas, né? Vamos lá. Aproveite, Ana Cláudia, aí, que ela é um post de conhecimento em análise corporal. Vocês que estão entrando aí agora, a gente está falando sobre análise corporal, né, com a terapeuta e analista corporal, né, Ana Cláudia, gente. Então, aproveita aí, Zuleide, seja bem-vinda. Então, ela explicou aí pra gente os 5 traços, né? E aí, se você conhece e sabe qual o traço que é aquele mais ativo em você, você tem grande chance, né, de lidar melhor, de conseguir melhor os seus sonhos, conseguir o seu respeito, né? Por isso que o nosso tema é conheça-te a ti mesmo, né? E tenha o respeito, né? Por você em primeiro lugar e depois pelo outro. Então, assim, vamos aproveitar isso. E aí, enquanto o pessoal faz as perguntas aí, a Tânia está falando, ó, muito bom esse processo do corpo explica. Sim, é interessante. Inclusive, assim, quando você estava falando aí, por exemplo, uma pessoa que quando a mãe estava grávida,
ela chegou em casa e o pai tinha mudado. Sabe aquelas famílias assim que o pai não mora em casa própria, então, tipo assim, o pai pegou e foi embora para outra casa, e a mãe barriguda chega em casa e a casa está vazia. E ela senta grávida. Um baita de um susto. Sim, baita de um susto, e fala, gente, cadê? Aí pensa que o marido foi embora e sumiu com as outras filhas, os outros filhos, e aí ela se vê sozinha ali, grávida, com barrigão. Essa rigidez, essa coisa que você explicou, né, do primeiro É o esquizoide. Isso levaria para uma esquizoidia? Isso levaria, sim, aí depende o quanto isso foi forte ou o quanto isso marcou, lembra da tatuagenzinha? Sim. Né? Para dizer se essa criança tem uma porcentagem alta ou baixa, né? Digamos que esse pai desse vários sustos nessa mãe aí durante a gravidez, essa criança vai ter, ou passou por uma gravidez difícil, tal, vai ter um grau mais alto. Mas isso seria rejeição ou abandono? Ou os dois? Aí seria assim, a criança vai sentir, né, este feto, essa criança vai sentir isso como uma rejeição. Por quê? Porque a relação não é com o que a mãe está fazendo ou o pai está fazendo, porque essa criança não tem consciência disso, tá? O que essa criança está sentindo é o seguinte, imagina um serzinho que está fazendo isso, e cada vez que eu faço isso, alguma coisa vem e faz assim, ó. E eu não posso me mexer. Sim. Tá? Aí a mãe relaxa, aquele útero volta a ficar agradável, essa criança tá lá, feliz. Aí essa mãe toma um outro susto, a criança tá lá, feliz, bela e contente. Uhum. Eu falo, pô, toda vez que eu me mexo, isso daqui não quer que eu me mexa. Está rejeitando, né? Aquilo que eu sou, quem eu sou. São pessoas travadas, então, também. São pessoas travadas. Aquela que a gente fala assim, não. São pessoas que elas não gostam, por exemplo. Imagina que você sentiu isso daqui. Você vai gostar, você acha que toque vai ser legal? Uhum. Não vai ser legal, porque o primeiro toque que ele teve foi desagradável. Sim. Entende? Então vai ser realmente bastante racional, né? Não vai gostar de toque. Então, isso é muito importante, às vezes até quando, né, a tua especialidade é a transição de carreira. A minha, eu falo muito de mães para filhos, né? Para crescer os filhos e tal. Então, imagina que se você tem uma criança que é quieta e você fica lá insistindo com essa criatura, que ela tem que socializar, aquilo é um sofrimento para ela. Uhum. Entendeu? A criança não gosta de toque, não gosta de colo. Vai no colo da vovó! Pelo amor de Deus, entendeu? Então, realmente é importante ter isso. Então, a gente estava falando, né? Vamos retomar um pouquinho do que a gente fala do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Uhum. Imagina, né? Eu, por exemplo, eu passei metade da minha vida, né? Aí vamos colocar, eu não vou dar exemplo de paciente, eu sempre dou o meu, né? Porque o meu não tem problema, eu não estou quebrando sigilo nenhum, é eu comigo mesmo, tá? Sim. Então, uma pessoa que passou metade da vida brigando consigo mesma, por quê? Porque eu era terapeuta, formada, casada, com filhos, mas eu queria publicar livros, eu queria eu compunha no piano, compunha não sei aonde, e queria mostrar isso para o mundo. E o que acontecia? Não pode. Mas... Né? E eu falava, mas eu preciso, é uma necessidade, gente. Essa necessidade de criatividade é do oral, é da rígida. Eu tenho 32% de oralidade. Eu preciso me expressar, né? Então, só que eu tinha que ser uma pessoa séria, porque normalmente terapeuta é uma pessoa séria, né, Cecília? Dizem que é, né? Eu não sou. Mas, enfim. Então, eu tentava me encaixar, né, num formato que as pessoas contam para nós que a gente tem que ser desse jeito, que a gente tem que ser formal, que a gente tem que usar salto alto, que a gente tem que isso, que a gente tem que aquilo. E, filha, imagina o seguinte, oral, por exemplo, no quesito roupa, a gente não gosta de nada que
que aperte, que desconforte. A gente gosta de coisa confortável. Imagina uma coitada do oral em cima de um salto 5. Uhum. Agora, ao contrário, pega a rígida que gosta de estar na estica e dá para ela um moletom e aquele tênis mal ajambrado para ela. Ela morre. É o contrário, entende? Então a gente tem que entender onde está. A hora que eu comecei a entender, e era muito engraçado, porque eu passei uma vida inteira indo em lojas, quando começou a ter todos esses tecidos sintéticos, a pessoa falava assim, olha que lindo, senhora. Eu falava, não tem de algodão? E aí o pessoal falava assim, que mulher nojenta, né? Você quer algodão? Eu falava, eu quero algodão, né? E eu achava que aquilo ali, o pessoal me olhava tipo assim, que mulher estranha. Só que hoje eu entendo que não tem nada de estranho, que tem a ver com o meu traço de caráter, 32% de Ana Cláudia Oral. Essa pessoa precisa de uma roupa confortável. Eu não preciso estar feia, mas eu não posso estar amarrada. Eu não posso estar com algo que me incomoda. Senão eu não faço nem isso aqui, não estou falando. Se eu ficar com algo doendo, esquece. Entendeu? Eu vou estar de mau humor. Então, eu comecei a entender. E a hora que eu comecei a me respeitar, e aí que tá, né? Muitos anos antes, mesmo sem saber do Corpo Explica, e foi aí que, quer dizer, o Corpo Explica e a análise corporal me trouxe essa clareza de, como é que fala, de escolhas corretas que eu fiz na vida, tá? Eu estava sendo somente terapeuta e travando toda a minha vida criativa, tá? Que é uma grande parte de mim, né? E uma vida que se expõe, né? Porque o criativo, o artista, ele se expõe. Então, também tem a minha rígida ali, tá? O que acontecia? Eu fiquei doente, tá? Eu tive uma doença autoimune, um lúpus, quase que eu bati as cachuletas, tá? Só que quando eu entendi o processo, sabe aquelas coisas de se respeitar, dizer não, dar limites? Eu comecei a fazer isso. E hoje eu entendo o quão inteligente eu fui, porque eu olhei e falei, o que é? Porque a pergunta era assim, o que é que me faz feliz? Eu falava, quando eu escrevo, eu estou feliz. Quando eu canto, eu estou feliz. Quando eu estou desenhando, eu estou feliz. Quando eu atendo clientes que não são mimizentos, eu estou feliz. O que eu fiz? Eu diminui o número de clientes para clientes que realmente estavam querendo levar o processo adiante, não o pessoal que estava me usando de muleta. Eu fui, né, à frente, comecei a compilar as coisas que eu escrevia desde os meus 9 anos de idade. E montei o livro, que foi o primeiro livro lançado em 2012. Eu peguei as minhas músicas e eu criei um CD, que hoje está lá no SoundCloud. Eu falo, gente, se eu morrer, eu estou feliz. Por quê? Porque eu já deixei para o mundo aquilo que eu tinha. Então, eu comecei a expressar quem eu era. E aí, quando foi feita a minha análise, e eu descobri qual que eram as minhas porcentagens e que eu tinha um pico de oral, eu falava, gente, graças a Deus que eu escolhi correto. E tinha coisas que eu ainda estava escolhendo errado, tá? Então, neste último ano, eu passei fazendo ajustes para melhorar a minha performance dentro das capacidades que eu tenho. Então, tá? aí Então, uma pergunta, né, que as pessoas fazem muito, né, principalmente no meu consultório, assim, como a pessoa fica sabendo esses traços aí, ela fez essa análise corporal com você, e aí, por exemplo, como que ela pode, o que é feito para ela melhorar isso, para ela potencializar aquilo, por exemplo, se ela tem um traço oral e um traço rígido, como é que ela pode melhorar? Porque vamos supor, se ela está numa empresa, ou mesmo numa questão sentimental, que a maioria das pessoas hoje tem essas questões, né? Como que ela resolve isso? Assim, se ela é oral e rígida, como é que ela resolve para poder se dar bem, assim, profissionalmente, sentimentalmente? Então, vamos lá. O que acontece? Quando ela faz análise corporal, tá? Ela vai ter acesso como é que fala, ao mapa dela. Normalmente eu faço um relatório, que não é pequeno, tá? Explicando as características dos traços, o que ela tem de combinações benéficas dos traços, o que ela tem de conflitos dos traços, para ela conseguir entender e lidar com isso, tá? E normalmente a gente responde
alguma questão, algo que está realmente acontecendo ali e explica através desses traços de caráter. Muitas vezes isso é o suficiente. Às vezes o trabalho tem que ser um pouco mais profundo e a pessoa fala assim, mas eu ainda percebo que eu estou mais na dor do traço, que é como a gente fala, do que no recurso. Beleza, nós temos uma outra ferramenta que se chama chave mestra, e nessa chave mestra são 5 encontros em que a gente vai trabalhar, né, um problema ali específico que ela tenha, e que nós vamos ver o que é que está no recurso e o que é que está na dor, e nós vamos trazer estratégias, tá, específicas para cada traço voltar para o recurso. E isso também fica documentado, ela vai ter isso com ela, e toda vez que ela tiver com alguma pendenga, tipo ali, né, como você falou, assim, o moral, por exemplo, que não consegue se expressar, que não tem espaço para se expressar. Aquilo é muito doloroso para ela, entendeu? Então, ela vai entender que ela vai ter que chegar, se respeitar, e quando alguém cortar a fala dela, ela fala assim, licença, eu estava falando. Imagina, é isso, você chegar e falar assim, o que acontece? Não, toda vez que eu falo, meu chefe me corta. Toda vez que eu falo, meu chefe, eu já estou deprimindo, eu quero sair, só que esse emprego eu ganho 20 mil reais. Não é possível que eu vou ter que largar, né? 20 mil reais porque o meu chefe me corta. E vou fazer o quê? Vender cachorro quente na esquina? Né? Então, aí você chega e fala, não, tudo bem, então vamos lá, vamos tratar. O que que você sente? Assim, não, olha, eu queria falar, o que que você quer? Não, quero, tá bom, então, toda vez que a pessoa conta, ela fala, licença, eu estava falando, vou terminar a frase, depois o senhor continua. Ah, mas eu não consigo. Consegue, vamos treinar. E aí começa. E outras estratégias, né? Então, por exemplo, para o oral, uma das coisas que ajuda muito é ele dar uma choradinha, né? Falar, olha, se a coisa estiver do jeito que você não pode, vai para o banheiro, dá uma chorada, retoca a maquiagem e volta. Porque aí até pensar melhor você pensa. Entendeu? Isso então, oral. No caso, o oral que faz isso. Ele vai lá no banheiro, chora. Agora, digamos... Limpa a maquiagem e fala, tô nova. Tô nova, né? Agora, por exemplo, então, assim, a gente consegue começar a traçar estratégias. Então, por exemplo, uma rígida que não aparece, que foi ensinada que brilhar é feio, que ser amostrada é muito feio, que negócio feio, você gosta de ficar aparecendo, minha filha, né? Para com isso, né? E aí essa pessoa... Assim, por exemplo, igual você estava aí falando, né? Vamos falar de nós, né? Porque não dá para falar do cliente, aquela coisa, o pessoal também acha que não vão fazer pergunta, né? Porque é complicado. Mas então, assim, por exemplo, se a gente escuta da mãe dizendo assim, menina, senta com as pernas fechadas, senta direito, seja recatada, como é que ela pode desenvolver um traço assim, mesmo tendo passado assim de 5 anos, por exemplo? Não, o traço, essa marca na mielina, né, na mielinização, é realmente até os 5, 6 anos. Mas, obviamente, dependendo do que a gente escuta, né, do meio onde a gente está, das pessoas com quem a gente convive, aquilo vai potencializar ou os nossos recursos ou as nossas criptonitas. Sim. Tá? Então, imagina... eu sou uma pessoa que minha mãe, imagina, pelo amor de Deus, ser artista não presta, né? Sim. Eu fui ser terapeuta. E eu fui fazer faculdade de terapia ocupacional. Porque, né, para quem não conhece, terapia ocupacional usa muitas atividades artísticas, inclusive música, desenho, um monte de coisa, como instrumento terapêutico. Né? Então, quer dizer, eu simplesmente dei um jeitinho, né, de estar fazendo as coisas que eu fazia e agradando os outros, né? No caso, o terapeuta holístico também é assim, né? Muitos trabalham, né, com música, com outros recursos. Eu trabalho com N mil coisas, mas foi uma forma de eu usar toda essa minha criatividade. Aquela pessoa que gosta muito de ajudar, qual que é o traço dela? Ela acha que gosta de ajudar porque é natural, ela aprendeu. Empatia. Então, vamos lá. Empatia. Quem que é o traço que tem empatia, que tem sentimento? Né? Temos o oral e temos o masoca. Aí a gente vai fazer o tirateima, tá? É uma pessoa que, como é que fala? Que a língua é maior do que a boca, que fala tudo o que sente?
É mais plural. É uma pessoa que ajuda, faz tudo, mas não fala nada sobre o que sente. É mais masoca. Entendeu? Então, a gente consegue fazer essa análise. Mas, na verdade, isso que eu gostaria de deixar claro, que quando a gente pega uma pessoa, vamos dizer, crua, tá? Chegou aqui, Cecília, minha paciente, minha cliente, eu nunca te vi na frente. Eu não vou perguntar para você o que você faz ou como você age. Eu vou olhar o formato do teu rosto, o formato dos teus olhos, o formato da tua boca. Para você analisar logo lá. Eu vou olhar isso daqui e eu vou começar a pontuar, porque tem minúcias em cada traço que eu consigo pontuar. Então, você pode mentir para mim e eu vou saber que você está mentindo, porque eu sei que você tem X, Y, Z coisas. Então, por exemplo, você tem um rosto oval, mas você tem um rosto que faz um triângulozinho. Então, você tem uma psicopatia, você tem uma boca cheia aí, que essa boca é mais do oral, de quem fala, mas você tem uma testa alta, pode perceber que a tua testa é mais alta do que a minha. Tem até quase que uma entrada. Isso daqui é um grau de esquizoidia, né? Mas olha só a bochecha, olha a minha, tá vendo que é a bochecha assim, ó, ó. A sua, ela faz aquele arco, né, da musculatura. Isso já é mais do rígido, né? Então, a gente começa, esse óculos aqui, isso daqui é o nosso esquizoide, que ele quer se afastar do mundo, né? Quanto mais longe, se você tiver uma telinha na frente, nossa, que delícia! Ele fica super feliz, super confortável. Engraçado que quando eu comecei a usar óculos, eu não gostava de óculos, eu só punha óculos para ler. E aí, quando eu comprei esse óculos, eu estava passando um momento difícil da minha vida, então eu já quis um óculos que ficasse no meu rosto. Isso é muito interessante, né? Tipo assim... Não é interessante? É muito interessante. Eu preciso dessa caverna, eu preciso desse meu recolhimento. Então, imagina que se você tem este grau de clareza de como você funciona, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tenha um traço alto de masoquismo ou de esquizoide, que precisa ter os seus momentos de recolhimento, de ficar quietinho na sua, né? Você não vai escolher um trabalho em que você vai ficar 12 horas, 8 horas lidando com o público. Por quê? Porque senão você vai ficar doente. Sim. Porque senão você é capaz de pegar e estourar uma zoca, explode, sabe, panela de pressão? Sim. Né? Ele tá lá, tá naquela calma, né? Daqui a pouco chamava assim, eu não aguento mais! Né? Aí você falou, meu Deus, o que aconteceu com ele? Aconteceu que passou do limite. Então, a gente tendo este conhecimento, a gente se respeita e a gente também pede o respeito. Então, a hora que eu chego aqui e falo, gente, é o seguinte, olha, eu já assisti televisãozinha com o marido, né, que gosta de ficar lá ligado naquelas sensações e tal. Eu sento lá e falo, agora eu vou pro meu canto e venho aqui pro meu escritório. Por quê? Eu preciso disso. Sim. Eu preciso disso. Faz bem, é para minha saúde mental. Tem dia que antes de eu começar a trabalhar, de eu começar a escrever ou fazer qualquer coisa, eu vou lá e toco 20 minutos de piano. Por quê? Porque eu percebo que eu estou agitada, eu preciso botar essa energia do oral para fora. E eu vou lá e cutuco um pouco a terra. Aí isso é qual traço que faz isso? Essa é a minha oral, né? Tá. Que ela é ligada nas 5 sensações, tá? Então, quero falar um cheiro agradável, por exemplo, eu estou com uma vela de baunilha ligada. Por quê? Porque eu queria um ambiente gostoso para eu poder estar tranquila aqui conversando com vocês. Então, o cheiro gostoso, o paladar gostoso, uma textura, cores, um ambiente bonito, né? Então, você vai ver coisas coloridas, alegres, bonitas. Isso é coisa do oral. Se você quer uma coisa assim mais refinada, bonita, que se destaque, é de um rígido. Você quer um lugar metódico, bonitinho, esse daí é de como é que fala? De uma masoca. Entendeu? Então, quer dizer, cada um, né? Aquele negócio meu, bagunçado, o cara que mistura listra com florzinha, cara, isso daí é um esquizoide, ele não tá nem aí pro corpo, minha filha. Você acha que ele tá nem? Ele vive na cabeça.
E aquele que foi tudo combinado é o quê? O combinadinho, aquele que combina, brinco com a roupa? Ah, combinadinho, com certeza é rígido. E o psicopata, você vê que eu falo um pouco, o psicopata, ele é aquele traço que ele vai intermediar todos os outros. Uhum. Ele vai usar das capacidades de todos os outros para conseguir os objetivos dele. Benefício ele é muito próprio, racional. né? Benefício próprio. E benefício próprio. Mas veja, não é um benefício egoísta. Pode ser? Claro que pode, mas entenda que é tipo assim, sobrevivência, né? Aquilo que você falou, se você se conhece, você consegue ter uma profissão legal, você consegue ter um ganho legal, você consegue ter um parceiro, uma parceira que como é que fala? Que converse, né? Que esteja bem com você, você consegue estar num ambiente, né? Que seja favorável para você. Né? No presentinho que eu fiz para vocês, eu coloquei assim, a gente não é árvore nem é pedra. Uhum. Ser humano não é árvore e não é pedra. A gente pode se mudar. Tá? Então, já falava a filósofa Rita Lee, né? Os desacomodados, né? Que se desincomodem. Né? Os incomodados que se desincomodem. Então, saia do lugar que não está aceitando você do jeito que você é. Você não precisa estar lá. Inclusive, eu fiz uma live na segunda-feira, né, num curso que eu faço parte, e aí eu até falei isso, gente, nós não somos plantas, e mesmo assim, as plantas hoje, elas mudam de lugar, né? Gente, as plantas, elas fazem assim, ó, cadê o sol? Eu tenho um cactus aqui. Não, nem nesse sentido, não, tô falando assim, porque a planta, ela nasce, cresce, desenvolve e morre. Só isso. E mesmo assim, hoje não, hoje a planta, ela pode nascer ali num jarrinho pequenininho que você compra num floricultura, e aí ela cresce, igual eu, por exemplo, eu tenho uma planta que minha filha ganhou na escola, ela estava com 6 anos, hoje ela está com 11, ou seja, tem quantos anos que eu tenho essa planta? E ela era pequenininha, no jarrinho da mesinha lá de lembrancinha. Então, pequenininha. Aí ela foi crescendo, eu transplantei para outro vaso. E agora ela já está desse tamanho, assim, eu transplantei em outro. Quer dizer, olha o tanto que ela está andando, né? Então, a gente mudou de ambiente para crescer. É uma bela alegoria. Mude de ambientes para crescer. Não fique aonde você não é querido. Não fique aonde você não é aceito. Sabe? Dê limites. Então, a hora que você dá limites, então a pessoa chega e fala assim, por exemplo, tá numa empresa, o teu negócio é ficar quietinho na sua caverna, está lá trabalhando muito bem, aí teve um corte de gente que falou assim, ô Maria, o negócio é o seguinte, aí semana que vem você vai lá para a recepção. Uhum. Aí você fala, mas não vou mesmo. Por quê? Foi porque eu não curto trabalhar com gente. Não, mas eu quero... Então eu vou ficar nesse canto. É dar limites. E isso é com tudo, é em casa, é na família, né? No trabalho, qualquer meio social que você frequente, tá? A gente não é obrigado a estar aonde nos faz mal. Quero, assim, em primeira mão, agradecê-la, né, por estar aqui, dar o seu tempo precioso aí, trazendo esse conhecimento tão fantástico. Eu vou passar a palavra para você encerrar, Ana Cláudia. Que pena! Olha, adorei. Muito obrigada por dar esse espaço para eu partilhar um pouquinho do meu conhecimento. Eu estou deixando para vocês um quase e-book, né? Um PDF, onde eu falo um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre isso. E quem acessar o PDF também vai poder acessar uma palestra que eu dei no Congratidão, que é o perdão, como eu falo, gratidão como caminho para o perdão. Que eu fiz no Congresso Mundial de Gratidão, em 2014, já teve, eu lacei. Na época tivemos 2.000 pessoas assistindo, e depois disso, foi em 2014, já deve ter mais de 10.000 acessos aí, porque os alunos da Barcelos continuam tendo acesso ao conteúdo, mas eu tenho esse conteúdo gravado, e vai estar com o link, não listado, então, para quem participar, vocês vão ter acesso a essa palestra, tá? Eu não perco. Para variar, eu sou essa pessoa debochada lá também, então tá divertida a palestra. Ótimo. Então, beijo no seu coração e até a próxima.
Até. Próxima. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. tchau.